Então abra comigo em Atos capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 19, depois eu explico um pouquinho melhor, tá? Atos 16, 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-o à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Até aqui, vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, nós declaramos o nosso amor e a nossa gratidão pela tua palavra agora, pedindo que o Senhor a use para falar aos nossos corações. Nós precisamos ouvi-la. Fale conosco, Pai. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Sei que essa passagem ela já é bem conhecida da gente. Eu só queria chamar a atenção. Você percebeu pela leitura que Paulo e Silas acabaram sendo presos, acabaram sendo lançados ao cárcere. Se você ler alguns versículos antes, você vai descobrir o seguinte: que eles estavam ali nessa cidade, em Filipos, porque Paulo teve uma visão à noite. O Senhor, de uma forma ou de outra, falou com Paulo, falou com ele através de uma visão, dizendo, mostrou um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entendeu aquilo então como um chamado de Deus para ir àquela região pregar o Evangelho, e foi atendendo ao chamado de Deus que Paulo foi, que Paulo estava ali. Chegando ali, saiu a um lugar de oração, procurando um lugar de oração, encontrou algumas mulheres, encontrou Lídia, vendedora de púrpura, começou a pregar o Evangelho para ela. Aquela mulher aceitou o Evangelho, abriu o seu coração para as coisas de Deus, aceitou a Cristo,
E Paulo então ali começou o seu trabalho, começou a sua igreja, que depois se tornou a igreja aos Filipenses, como a gente conhece a carta que foi escrita. Nessas idas e vindas para pregar o Evangelho, ele encontra uma moça que tinha um espírito demoníaco de adivinhação. Um demônio que levava aquela moça a adivinhar as coisas. Então, aí só um toquezinho, né? Não se surpreenda quando alguém chegar para você e dizer: ei, aquilo que aconteceu com você, isto, porque o diabo também sabe, viu? Não pegue esse caminho, porque o diabo também sabe, ele conhece e usa. Aquela moça, possessa por um espírito demoníaco, começava a falar algumas coisas, ainda que a favor de Paulo, e diz que Paulo, percebendo que aquilo era um demônio, repreendeu o demônio e expulsou, e o demônio saiu daquela moça, e aquela moça então não podia mais adivinhar, porque quem fazia aquilo era o demônio através dela. Só que aí gerou um grande problema na cidade, porque aquela mulher, ela era como que escrava, servia alguns homens que tiravam proveito dessa história, colocando ela com o demônio para trabalhar a favor deles. Ela adivinhava e assim ia adivinhando e pegando dinheiro das pessoas, e isso trazia lucro para aqueles homens. Quando Paulo chegou lá e expulsou o demônio, Paulo acabou com a brincadeira daqueles homens, acabou com a fonte de renda deles, e aí eles ficaram zangados com Paulo. Ficaram zangados, pegaram Paulo e Silas e levaram Paulo e Silas para os magistrados, para a espécie de prefeito da cidade, e foram lá se queixar, acusando de que eles eram judeus, traziam costumes judeus, mas na verdade os costumes deles eram romanos, e eles não podiam aceitar esses costumes judeus. Ficaram zangados com eles, que uma multidão se juntou, unânime, todos contra Paulo e contra Silas. Esses magistrados tiraram as roupas de Paulo e de Silas, e mandou que eles fossem açoitados com vara, conforme o costume romano. Eles pegavam a vara e ficavam batendo nas costas da pessoa até criar os vergões. Não sabemos quanto Paulo sofreu, mas sabemos pelo continuar da leitura que ele tinha muitos vergões, que inclusive o carcereiro tratou daqueles vergões que ele tinha. E não só levaram aquela surra, como foram espancados, e depois de espancados foi dado ordem ao carcereiro que os levasse ao cárcere e que os prendesse de maneira que eles não pudessem ser soltos. E o carcereiro então, obedecendo a ordem, foi e prendeu os seus pés num tronco, prendeu os pés com eles na corrente, naquele tronco, para que eles não pudessem sair daquela cadeia, daquela prisão. E diz a palavra que próximo à meia-noite, tudo escuro naquele cárcere, quando a luz já tinha ido embora, com os pés presos, as costas ainda sangrando por conta da surra, ainda guardando as dores dos socos, dos chutes que eles haviam levado, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E diz que todos os presos daquela prisão, diz que ouviam as orações e os louvores que eles ofereciam a Deus. Aí acontece que perto da meia-noite veio um grande terremoto que abalou os alicerces daquela prisão, e as portas dos cárceres foram abertas, e as correntes que os prendiam foram quebradas. Quando o carcereiro percebeu o que aconteceu, que estava ali cochilando, acordou com barulho, vendo o que estava acontecendo, viu as portas abertas, qual foi a dedução lógica? Eles fugiram, e ele sabia que seria morto. Então o que ele fez? No desespero pegou a sua espada e ele mesmo ia se matar, guardando a culpa pela fuga dos prisioneiros.
E quando ele ia tirar a sua própria vida, Paulo gritou: ei, não faça isso não, nós estamos aqui. E aquilo chamou a atenção do carcereiro, o fato deles não terem fugido. Ele pediu luz e correu para dentro do cárcere onde Paulo e Silas estavam e se lançou aos seus pés, como que agradecido por não terem fugido. Os levou para fora. E aí aquele carcereiro então começou a perceber que havia algo diferente naquela história. E ele fez a pergunta que todo ser humano deve fazer um dia. Todo ser humano: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Se você não fez essa pergunta, se você ainda não teve a resposta para essa pergunta, quem sabe nesta noite Deus vai falar no teu coração, e isso vai começar a incomodar a sua alma, ao ponto de querer saber o que eu preciso fazer para ser salvo. E a resposta de Paulo foi algo tremendo. Você lembra qual foi? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ele pega, aceita Jesus, junto com seus familiares, eles aceitam Jesus, eles foram batizados. Ele levou Paulo e Silas para tratar dos açoites, das feridas que ele estava guardando, que ele tinha, e ainda preparou uma mesa com uma refeição. E depois de tudo isso, voltaram para o cárcere, ao ponto de no dia seguinte, quando amanheceu, que os soldados foram lá para libertá-los, eles já estavam lá, ainda estavam lá esperando os soldados chegarem. Queria chamar a sua atenção para uma coisa: tudo isso, entre o carcereiro querer se matar, entre ser impedido por Paulo, entre sair para fora e perguntar o que eu preciso fazer para ser salvo, entre aceitar Jesus com sua casa e ser batizado, ele e sua família, entre depois levar Paulo para tratar dos açoites e ainda preparar a refeição para que ele se alimentasse, tudo isso aconteceu entre a meia-noite e as 6 da manhã. Uma perguntinha. Eu queria que você se colocasse no lugar de Paulo agora, no lugar de Paulo e Silas. Veja lá. Se fosse você que tivesse sido levado a uma praça pública, e naquela praça você tivesse sido humilhado, açoitado e espancado injustamente, tivesse levado uma tremenda surra com vara, ao ponto de suas costas ficarem marcadas, o sangue, a dor, guardando aquele sentimento da injustiça, e aí você estava lá, ainda assim com o coração quebrantado diante de Deus, por maior que fosse o seu descontentamento com aquela situação, por maior que fosse a sua dor, por maior que fosse a sua frustração com relação àquilo tudo, mas você estava lá cantando louvores e orando. De repente um terremoto vem, sobrenaturalmente quebra as correntes que te prendem e abre as portas do cárcere. O que você faria? Hã? Perna para quem te quer. Sai correndo. E ainda sair no sapatinho de fogo, dando testemunho. Ô glória, olha o milagre de Deus, né? Quem sabe ia sair Paulo na frente e Silas atrás, olha quem vem atrás, eu, né? Os mais antigos lembram disso. Diz que 2 irmãos nossos foram na igreja uma vez, numa igreja bem pentecostal, e ficaram surpresos com o que estava acontecendo no governo ali naquela igreja. Diz que 2 irmãos andando pelo corredor, 2 irmãos andando pelo corredor, e um dizia, olha quem vem atrás, e o outro dizia, eu, olha quem vem atrás, eu, e assim no corredor da igreja. Imagina que culto foi aquele. Deus. Mas imagine Paulo e Silas ali naquele lugar. Irmão, pensa,
se você não viria nisso a obra de Deus para te libertar de lá? Aí eu queria falar um pouquinho, parar um pouquinho com você para pensar na importância de termos um constante discernimento das coisas espirituais. Você entende quando a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente? Que nós temos uma dificuldade tremenda para interpretar até mesmo aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Para qualquer um de nós seria normal, para mim seria normal. Se eu estou lá, imagina, eu levei uma surra, fui preso injustamente, qual seria a minha oração? Qual seria a sua? Deus, coloca as tuas mãos, não deixe que o teu servo padeça. O Senhor disse que eu não seria envergonhado, não seria assim? Sara as minhas feridas, não é? Oh Deus que tem a chave de Davi, quando o Senhor abre ninguém fecha, se é do Senhor, abre essa porta, não é mesmo? E se a porta abre, o que você faz? Eu ia sair correndo. Por que Paulo não fez isso? O que levou Paulo a permanecer naquela prisão, depois que as portas se abriram? Eu não sei qual foi o maior milagre, irmãos. O do terremoto que abriu as cadeias, ou dos presos que não fugiram. Porque não foi só Paulo e Silas. Os outros que estavam ouvindo também não fugiram. Olha o impacto de Deus, porque a obra do Senhor ela é completa. E ela não vem para trazer escândalo, ela vem para trazer bênção na vida das pessoas. E eu fico imaginando ali, irmãos, e a pergunta que eu faço a mim é: o que leva um homem de Deus, passando por esta situação, com seu corpo ainda todo dolorido, sangrando, estar orando e cantando louvores? E quando tem a oportunidade de escapar, ele fica, ele não vai. O que leva uma pessoa a fazer isso? É sobre isso que eu queria conversar rapidamente com vocês. Sobre chegar a esse ponto de maturidade, capaz de enxergar a ação de Deus na nossa história e ver que aquilo que é o mais óbvio talvez não seja o melhor para mim, ou não seja aquilo que Deus quer. Aquilo que seria a ação mais racional, a atitude mais esperada, mais apropriada para aquele momento, mas não é o que Deus está querendo. Chegar a esse momento de crescer espiritualmente, de amadurecer espiritualmente, ao ponto de entender e conhecer o coração de Deus, que nos leva a viver aquilo que vai além do racional, além do mais provável, além do mais lógico, mas fazer aquilo que transcende a capacidade de razão, pela certeza de que Deus tem um plano por trás de tudo isso. Quando eu penso no que levou Paulo, do que levava Paulo e Silas a ficar naquele lugar, depois de terem enfrentado tudo o que enfrentaram, e ainda cantando louvores, esse espírito de adorador que tomava conta dos seus corações. Em primeiro lugar, o que eu penso é daquele que teve a compreensão de quem é Deus de verdade. Teve a visão da grandeza e da glória de Deus. Irmãos, eu estou para dizer que a grande maioria de nós ainda não tem, ou só tem a mínima noção de Deus. A mínima. A maioria de nós tem a mínima noção de Deus e do seu plano, ao ponto suficiente de dizer: sim, eu o aceito como meu Salvador. Ponto. Parece que não foram além, não conheceram ainda mais de Deus. Porque quando uma pessoa tem a verdadeira noção da grandeza deste Deus de quem falamos, quando a pessoa verdadeiramente entende a dimensão deste Deus, do poder deste Deus e da glória deste Deus, não pode reagir como a grande maioria de nós reage. Eu fico pensando, irmãos, vocês viram domingo passado a igreja como estava cheia?
Por que hoje está vazia? Eu não quero fazer disso juízo, por favor, mas eu quero pensar: será que as pessoas, será que nós vamos nos incluir? Será que nós temos a verdadeira noção de quem é Deus? Se o Marcelo, ou vamos mudar a coisa, se eu chamar o Marcelo e dizer assim: ô Marcelo, Ana, parece em casa qualquer dia, talvez eu ouça desse: legal, qualquer dia eu vou. Não seria natural? E vai? Quantas vezes você já assumiu esse tipo de compromisso? Não, qualquer dia eu vou. E não foi. Porque você sabe quem você está lidando. Agora, imagine lá na Ford, né? Onde é? Na Ford. Imagine se o presidente da Ford passasse por você e dissesse: Marcelo, você pode ir na minha sala agora, que eu quero falar com você? Hã? Mudaria? Você está entendendo o que eu estou falando? Mudaria ou não mudaria? Se um colega que você conhece se relaciona com você e diz para você: ô meu, faz aquilo para mim, existe a grande possibilidade de você dizer assim: ah, você acabou de ser folgado, rapaz. Quem pôs isso aqui agora? Sabe, existe a grande possibilidade. Sabe? Agora imagine se uma pessoa importante dissesse para você: faz isso para mim. Você ia correr e ia fazer. Eu estou pensando que às vezes nessa dinâmica do relacionamento com Deus, eu acho que a gente tem revelado que Deus não é tão grande quanto a gente diz ser. Se Deus fosse de verdade para nós, de verdade mesmo, aquele de quem cantamos: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Se isso fosse verdade absoluta em nós, será que nós reagiríamos a isto com o mesmo cuidado que temos reagido normalmente? Eu penso que Paulo, quando ele foi visitado por Cristo ali em caminho de Damasco, e no longo da sua vida, as revelações que ele teve de Deus deram a ele esta noção de grandeza, de glória, que Paulo não resistia ao chamado ou à vontade de Deus para a sua vida. Você entende isso? A pessoa de Deus para Paulo era alguém tão extraordinário, tão magnífico, tão surpreendente, tão superior, que imaginar a vontade de Deus era o bastante para levar Paulo a se apressar em cumpri-la. Ponto. Por que eu estou aqui? Porque Deus quis. Este sentimento de sujeição à vontade de Deus, ela está diretamente ligada ao conhecimento que nós temos da glória deste Deus. Quem conhece, ou quem é capaz de enxergar Deus em glória, revestido de poder, na sua majestade, no seu esplendor, esse tem mais facilidade em se sujeitar à vontade de Deus do que aquele que se limitou a conhecer um Deus que mandou Jesus para morrer pelo pecado. A maioria enxerga Deus não como um Senhor, mas como um Pai de amor, que vai dar aquilo que nós precisamos. Presta atenção. Quem é Deus para você? Porque nós podemos fazer de Deus alguém que está lá para satisfazer a nossa necessidade. O caixa do banco
Quando você vai para buscar um dinheiro. Você vai para buscar um dinheiro. É claro que muitas vezes você vai, pega o seu dinheiro, na hora que você dá conta para ele pagar, ou você foi fazer um saque ali com ele, ele acaba de prestar o serviço, você gentilmente diz, muito obrigado. Ele responde, por nada. Você expressou a gratidão, mas você sabe que ele está ali para fazer isso. É o papel dele, ele ganha para isso. A impressão que dá é que nós lidamos com Deus nesta mesma dimensão, que Deus está para nos servir, que Deus está para nos dar, que Deus está para responder a nossa oração. E esse conhecimento limitado da pessoa de Deus limita também a nossa resposta à pessoa dele. Por isso não vamos. Então, quando eu penso, ou quando eu tento imaginar Paulo e Silas naquela prisão escura, com suas pés presos naquela corrente, aquele tronco, quando eu tento imaginar as suas costas ainda sangrando, aquele homem ainda sem camisa, aquele homem com o sangue marcando o seu corpo, as dores, os hematomas tomando conta do seu corpo, e quando eu vejo aquele homem orando e louvando a Deus, eu penso, este homem conhece Deus mais do que eu conheço. Esse homem conhece Deus mais do que eu conheço. Quando eu olho para Paulo, eu vejo em Paulo a chance de fugir daquela prisão, e não foge. Eu vejo que Paulo era um homem que já havia aberto mão de sua própria vida. Ele entregou a vida ao Senhor para ser útil no reino. Você entende? Não tem mais nada que eu busque que seja interesse meu próprio, mas a minha vida eu dou ao Senhor. Pronto. Por que eu fugiria daqui? Eu não estou em busca de liberdade, eu estou em busca da satisfação de um sonho de Deus, que é o de ganhar almas. Se Deus me colocou aqui, Ele tem um propósito na minha vida. Você está entendendo? Quando nós chegarmos a esse ponto de abrir mão da nossa vontade pessoal para ser levado pela vontade de Deus, para fazer do meu sonho a satisfação do sonho de Deus, então eu me alegro por estar neste lugar, por acreditar que este lugar é o lugar que Deus escolheu para mim. Não importa se é a prisão com a corrente no pé, não importa se é o melhor emprego ou o pior desemprego, não importa se é a melhor namorada ou não ter uma namorada, não importa se é ter um namorado que é um príncipe encantado ou ter que chegar em casa e abraçar o travesseiro. Não importa. Quando eu creio que Deus me colocou naquele lugar e tem um plano para a minha vida. Eu me lembro, depois que Deus me chamou para o ministério, eu entendi esse chamado de Deus para a minha vida. Eu estava aguardando por um tempo um conflito, não um conflito sobre o que eu deveria fazer, mas sim como eu deveria fazer. Naquela ocasião eu trabalhava na água e havia um apelo muito grande para que eu fizesse a faculdade para ocupar outra posição ali. Havia de fato a cobrança e eu estava retardando isso. Eu nem quis ir para a faculdade antes, porque eu já tinha mais ou menos o plano na cabeça. Eu não vou estudar, este ano eu vou me preparar para o casamento. Este ano eu me preparo para o casamento, no final do ano nos casamos, ficaríamos um ano juntos, casados, e daí então nós iríamos para o seminário. Então eu não iria fazer uma faculdade, porque isso não estava dentro do plano. Eu já estudava teologia. Só que chegou um momento que o desejo era de me dedicar integralmente ao seminário, aos estudos. Eu sairia da empresa, iria lá estudar, morar no seminário com a Lúcia. Nessa ocasião o Paulinho já havia nascido. Esse era mais ou menos o plano. Mas o apelo ali dentro era muito forte, o apelo era muito forte.
E chegou um momento que eu disse assim: Deus, o Senhor sabe que eu não quero, mas diante do apelo eu vou. E chegou o dia do vestibular, que era para prestar o vestibular. Eu estava muito triste por ir prestar o vestibular, porque eu não queria, eu queria ir para o seminário. Isso estava resolvido na minha vida, era o seminário que eu queria. E eu me lembro que eu saí da arma com muito tempo de antecedência para ir para a faculdade. Eu estava ali de ônibus e eu fui para o ponto de ônibus para ir para a faculdade para prestar o vestibular. E até hoje eu não sei o que aconteceu. Foi algo muito estranho que aconteceu. Do nada as luzes da rua se apagaram e aquele lugar ficou muito escuro. E eu ali naquele lugar escuro, vinham os ônibus e as pessoas foram entrando no ônibus e iam embora, e o ônibus que eu esperava não vinha. E eu fiquei sozinho naquele ponto de ônibus. E eu estava ali esperando o ônibus. E o ponto de ônibus ficava assim numa calçada onde havia o muro da fábrica, e não tinha mais nada ali do muro da fábrica. Aí então começou a chover. E uma chuva muito forte a chuva. E aliás, a chuva foi crescendo, evoluindo. E vinha um ônibus e não era aquele, vinha outro ônibus e não era aquele, vinha outro ônibus e não era aquele. Eu não sei o que aconteceu, mas o ônibus que passava ali regularmente, que me levaria até a faculdade, não sei por que cargas d'água, ele não foi. E eu ficava ali. A minha oração era só essa: Senhor, se o Senhor me quer naquele lugar, o Senhor me leva. Se o Senhor não me quer, não me leve. E eu ali, um pintinho molhado, debaixo daquele temporal, eu me lembro que eu fiquei paradinho, eu não fui para canto nenhum. Eu encostei no ponto do ônibus e fiquei assim, todo em sopa, molhado mesmo. Eu estava com um caderninho, uma caneta, não lembro, alguma coisinha na mão que eu estava lá. Eu fiquei quietinho no ponto do ônibus. Eu não vi a hora de poder dizer assim: não adianta mais ir, porque já não dá mais tempo, eu perdi a hora. Mas eu fiquei esperando o ônibus, o tempo todo ali, esperando o ônibus. E o ônibus não veio. Quando eu vi que já não daria mais tempo, a hora que eu olhei no relógio e eu vi que já estava começando o exame, que não daria mais tempo de eu chegar, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Eu falei: Deus, eu fiz a minha parte. Foi o Senhor que não me levou. E é muito legal isso, de poder ter a certeza de que você estava no lugar que Deus escolheu para você. Ainda que não numa dimensão da que vivia Paulo, mas eu penso que todos nós podemos viver esta alegria de estar no lugar que Deus preparou para nós. Essa satisfação de que Deus preparou este lugar para nós. Eu não estou falando de um chamado para missões apenas, de repente Deus está falando com você. Eu não estou falando de um chamado para o pastorado, se bem que Deus pode estar falando com você, mas eu estou falando de pôr a nossa vida nas mãos de Deus, para cumprir o sonho dele, e deixá-lo em liberdade, com toda a liberdade, para nos colocar no lugar que ele escolher, para que o sonho dele seja realizado através de nós. Para poder viver a alegria de dizer assim: Senhor, eu estava lá, e não importa se com uma corrente no pé, não importa se sobre grades, mas eu estava lá, porque eu acreditava que essa era a vontade do Senhor para a minha vida, porque eu acreditava que esse era o lugar que o Senhor escolheu para mim. Você entende isso? E é com esse coração que Deus espera que você se levante amanhã e vá para o seu trabalho, com a certeza de que: Deus, eu estou aqui para realizar um sonho seu, não meu. Eu não estou aqui pela ambição financeira, eu não estou aqui nem mesmo pela minha necessidade financeira. Eu não estou aqui, Deus, para a realização de um sonho meu. Eu estou aqui para que o sonho do Senhor pelas almas sejam realizados. Você entende? Foi por isso que Paulo não fugiu quando as cadeias se abriram. Essa certeza, essa convicção é coisa de fórum íntimo, é coisa daquele que vive em intimidade com Deus, daquele que sabe renunciar à sua própria vontade. Pode dizer: Deus,
que o teu plano se cumpra em mim, e viver a paz que excede o entendimento. Paulo foi visto por aqueles outros presos que estavam lá. A Bíblia diz que quando Paulo orava e cantava, os presos ouviam. E aqueles presos tiveram um testemunho fantástico. O corpo daqueles homens estava machucado, mas a alma estava intacta, celebrando o Deus eterno. E aquilo comoveu o coração daqueles presos. Eles tiveram chance de fugir e não fugiram, se sentiram constrangidos diante da atitude do próprio Paulo. E aquela atitude, aquela alma tratada diante de Deus, aquela alma que encontrava alegria na vontade de Deus, independente da circunstância, aquela alma que estava disposta a entregar o seu corpo, porque ele acreditava que ainda que o homem exterior se corrompa, todavia o nosso homem interior se renova. Aquele que vivia essa certeza, passou a certeza para os outros, ao ponto de quando o carcereiro viu aqueles homens, viu as possibilidades que ele tinha e as escolhas que ele fez por causa de Deus, chegou a uma simples conclusão: eu quero ter na minha vida o mesmo Deus que está na sua vida. Você está entendendo? Ao ponto de chegar a fazer da vida um testemunho, ainda que na miséria, ainda que na pobreza, ainda que com os pés acorrentados, ainda que atrás de uma grade, ainda que com o corpo enfermo, ainda que sem carro, ainda que sem casa, ainda que sem dinheiro, mas fazer da sua vida um testemunho de um Deus que mantém uma alma nova, cheia de alegria por estar na vontade dele. Quando o carcereiro viu: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? A nossa vida deve produzir isto. A nossa atitude, o nosso falar, o nosso cantar deve produzir isto nas pessoas. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E foi por conta disso que aquele carcereiro foi salvo juntamente com sua casa, e ali foi batizado. Há uns dias atrás, eu vi algo mais ou menos assim: Deus, Ele chama homens para o pastorado, como chamou a mim. Deus chama pastores, Deus chama presbíteros, Deus chama diáconos, Deus chama obreiros, Deus chama músicos para o ministério, Deus chama missionários, Deus chama apóstolos, Deus chama bispos, mas Deus não chama adoradores. Os adoradores Ele está à procura. Você entende a diferença? Ele está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Era o que Paulo estava fazendo naquela prisão, simplesmente revelando um coração de adorador, que não canta para ser aplaudido por uma igreja, que não canta para gravar o CD, que não canta porque foi convidado por apenas 50, 70 mil reais para cantar no ginásio para alguns milhares de crentes, mas ele estava lá simplesmente porque ele queria adorar a Deus. Esse é o coração que Deus procura, um coração de adorador. Ele não chama, Ele não está pedindo adoração de ninguém, não está pedindo, mas Ele espera recebê-la.
Hoje nós tivemos um almoço, e foi tão gostoso lá em casa o almoço. Celso e Grace estavam lá, Luiz Moreno, Marlene, nos deram alegria também de almoçarem conosco em casa. Muito gostoso o almoço em casa. Aí eu pedi licença e eu fui para o quarto. Eu queria descansar um pouco, eu precisava descansar um pouco, me preparar lá para vir para casa à noite. Mas aí assim que eu me acomodei no quarto, depois que os irmãos saíram, entra no quarto a minha esposa e meus filhos. Eu nem esperava mais nada, eu não estava esperando nada, sinceramente eu não estava esperando. Quando meus filhos entram no quarto para me dar uma lembrança, para me dar um presente e para me abraçar e beijar, eu nunca iria pedir isso para eles. Eu nunca ia pedir. Qual pai que foi cobrar do filho um abraço, um beijo, um presente? Qual pai que foi? A mãe pede para o filho ajudar a varrer no chão, não pede? A mãe pede para o filho ajudar lavando a louça, secando a louça, não pede? O pai pede para o filho ir naquele lugar, pagar aquela conta naquele banco, ou comprar aquilo no mercado. Isso o pai pede. Mas o pai não pede para que o filho o honre no dia dos pais. Ou a mãe não pede para que seja honrada no dia das mães. Seria impróprio. E Deus também não faz isso. Deus, ele não pede a adoração, mas ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando ele olhar para você, ele vai ver um adorador. Quando ele olhar para você, ele vai ver este homem que já contemplou a glória de Deus e, levado por essa glória, se entrega, não para a satisfação de um sonho próprio, mas para viver de uma forma que os sonhos dele sejam realizados, para que a vida, realizando os sonhos de Deus, traga um impacto diante daqueles que estão perto da gente, para que vejam pessoas, adoradores, que são capazes de adorar com uma alma tratada, com o espírito curado, ainda que com o corpo sangrando, ainda que vivendo a dor do açoite, das varas, ainda que com uma corrente nos pés, mas uma alma livre para adorar ao Senhor. Livre porque sabe que está na vontade de Deus. Da mesma forma que quando o diabo celebrava, quando os romanos celebravam a morte de Cristo, e quando tantos entenderam que ali estava a derrota do Cristo, o céu celebrava, porque quando o homem pensou que o prendia e o matava, na verdade o Filho estava na cruz, realizando o sonho de Deus, e ali encontrando a verdadeira liberdade que como homem poderia ter, entregando a vida para Jesus. As portas foram abertas, mas eu não preciso ir embora, porque eu sou livre aqui mesmo. Aqui eu encontro a minha liberdade, porque a minha liberdade não está em viver solto, a minha liberdade é viver preso ao amor de Jesus. Abaixe a sua cabeça.